Bem-vindos ao primeiro episódio com a Santiago. Esse espaço nós pensamos e criamos para conversas leves sobre o que nos inspira, sobre arquitetura, sobre a vida, o dia a dia, família, né, Isa? Hoje temos a alegria e uma grande felicidade, como nossa primícia desse nosso programa, de receber nossa amiga, parceira, Marina Campanhã, uma arquiteta. Ela é paisagista, ela é uma artista e que a trajetória dela muito nos inspira, né, Manu? Nós somos encantadas com essa amiga. Assim, conhecer ela mais de pertinho. Tá sendo Prazer. É uma honra receber. É uma honra estar aqui. Eu tô muito feliz, assim, muito... É muito inspirador também estar com vocês sempre, né? E eu tô muito, muito feliz e honrada por ser a pessoa que está inaugurando, né, esse quadro. Abrindo o quadro com vocês. E assim que você chegou, você perguntou, menina, que ideia legal. Foi exatamente sobre o que a gente gosta de fazer, né? A gente gosta de trocar, né? A gente gosta dessa troca. Sempre que a gente tá junto, a gente conversa sobre vários temas, várias coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa tão gostosa, né? Que a gente vai levar pra quem for assistir a gente, essa nossa troca, o que nos inspira, o nosso dia a dia, né, Isa? Isso, esse é o foco, né? Esse é o foco. De trazer mais informação também para o público da nossa rotina, do nosso universo. Então, não só da arquitetura, mas de outras áreas também vamos ter aqui no nosso quadro, né? Maravilha. Então, é isso. E aí, Marina, a gente fez um roteirozinho, claro. Maravilha, isso aí. Organizadíssimo. Organizadinhas. Então, como começou a sua relação com a arquitetura, né? Com essa relação com o paisagismo? Sim, assim, eu desde criança sempre me encantou a arquitetura, né? E eu achei interessante um dia desses conversando, falando quando a arquitetura é tão encantadora realmente, porque a gente trabalha com sonhos. E quando a gente viaja para ver a arquitetura, né? A gente viaja pra impressionante. Você vai pra praia, você quer ver algo, você quer, né? Exatamente. Você viaja pra Europa, você viaja pro Rio, você vai ver a arquitetura. Seu olhar é diferente pra tudo, Pra né? tudo. Então, assim, eu sempre tive essa sensibilidade. E aí, no decorrer do percurso, eu fiz direito. Na época, tu também fez direito. Isabela também. Eu fiz direito e aí não me identifiquei, mas assim... Nossa, eu, assim, digo que foi engrandecedor também, porque meu vocabulário mudou hoje, né? A forma nossa, a gente sabe ler um contrato, a gente tem uma visão também, né? Que é importante. E tenho amigas que eu trouxe da época da faculdade de Direito, mas ficava arquitetura. Na época do colégio eu fiz teste de aptidão e era arquitetura, artes, não sei o quê. E a minha mãe, vá não, direito, tem um leque de opções. E aí a minha família é muito, né, praticamente a maior parte é da área jurídica, eu acabei indo e realmente não me identifiquei e voltei pra arte, né, pra essa questão das artes novamente. E fiz arquitetura na Camilo Filho. Sim. E aí eu me apaixonei. Eu também digo que foi maravilhoso eu ter entrado nesse outro momento, porque eu entrei com muito mais responsabilidade. Então, tanto que eu fui laureada na minha turma na época. Que menina inteligente. Eu tava assim com outro olhar, porque talvez se eu tivesse entrado no primeiro, não teria, né, aproveitado tanto. E nisso, eu já comecei a me conectar com a matéria de paisagismo, né? Porque eu já era aquela pessoa que amava fazer viagens pra natureza, né? Como tu é a cara do que tu faz. Ai, não É verdade. Porque assim, traz leveza, porque a paisagem, né, traz isso, né? É verdade. Leveza. Então, A tu reflete tranquilidade. exatamente isso. Ela- Impressionante. Ela Comunica total. Ela comunica realmente o que ela faz. E aí é isso, é a gente se conectar com a nossa essência. Né? Exatamente. Porque eu tive uma Porque trajetória. você leva a verdade, né? Isso, você leva a Conversa verdade. assim, sim. É tanto na época que eu comecei o paisagismo, na época eu trabalhava no escritório do Júlio Medeiros. Sim, E maravilhoso. Maravilhoso. Foi me grande apadrinhou. mestre. Grande Isso mestre também, padrinho. Então, assim, ele é uma pessoa inspiradora, né? Demais. E lá eu já comecei também, eu tinha estagiado também no escritório do Paulo Frota, que é um arquiteto que foi a primeira vez que eu fiz um projeto de paisagismo, e de lá, quando eu entrei no Júlio, eu sempre inseria o verde, né? Sempre ali me conectava e saí para poder trabalhar com
o Alexandre na Florência. Então lá eu aprendi muita coisa, criei contatos Eu não incríveis. sabia, Trabalhei acredita? durante Eu um não ano sabia. na Florência. Foi muito rápido, porque nesse processo eu vi realmente, porque assim, graças a Deus eu sou muito conectada com essa questão da essência, né? E isso não quer dizer que eu tinha que ter acertado de primeira, não. Eu acho que a gente tem que ouvir, né? Se permitir. Então, Exatamente. eu disse, não, gente, não é isso que eu quero. Eu amo natureza. Lá no escritório do Júlio, eu, sabe, já gostava de inserir o elemento do verde. Uhum. E já era conectada com essa questão da beleza, né? Lá a gente fazia também interiores e tudo, mas a minha conexão sempre foi voltada para vegetação, para planta, As né? plantas. E aí, quando eu tava na Florência, eu cheguei e conversei com o Júlio disse, Marina, vá, porque eu fiquei com um pouco de receio, assim, Receosa, Júlio, eu né? vou fazer uma especialização, eu já vim de uma outra faculdade, né? Como que é isso? Pensando na questão de tempo também. Também. E aí ele disse, E entrar no faça, mercado, porque de como é que eu vou conseguir inserir isso no mercado, não pensando, não foi meu foco, o primeiro foco não foi o dinheiro, foi me conectar. Sim. O segundo foco foi, tá, tudo bem, eu não posso também ser aquela pessoa sonhadora 100%, né? É. Eu tenho que trazer pra realidade. É. E até eu acho interessante comunicar isso, porque tem pessoas que vão assistir, até estudantes, né, que vão estar assistindo a gente. É E verdade. que conseguem. Importantíssimo. Então, essa nossa vivência, né? exatamente, Pra quem como tá a Isa iniciando. que fez direito primeiro Isabela também. iniciou direito. Conta, Isabela, Exatamente. conta como é que Não, foi o teu então- processo. Fiz direito, não me achei no direito também. Trabalhei na área do Chegar a direito. trabalhar. Estudei para concurso, Foi, mas foi. não me conectei. Não, sabia que, assim, como a gente sabe, né? A gente tem um dom. E a gente tem que encontrar qual é esse dom. E é aí que a gente vai desenvolver. Bem, Né? bem. Bem. Prazer, né? Porque tudo que E se faz com eu prazer. não desenvolvia bem no direito. Sim. Por mais que eu gostasse Você também. dedicada, Gostasse, assim. Sim. Acho uma área muito bacana, uma Uhum. área muito importante. Sim. Mas não era feliz naquilo. Sim. Aquilo não... Não te completava, Não, né? não. E é interessante que quando a gente faz algo que complete a gente faz uma entrega que é assim, Tão né? maravilhosa, Exato. é tão leve, né? Exatamente. Que assim, tudo se torna mais fácil. Exato. E aí Funciona nisso mais acabou que eu fiz a pós, e nesse processo lá com o Júlio eu já trabalhava, voltei pro Júlio, e aí lá eu comecei. E disso foi tão essa coisa das pessoas conectarem com o meu eu paisagista, porque eu acho realmente que eu sou essa pessoa tranquila. Não, trago essa- total. Eu já Total, fazia muita Marina. viagem pra natureza, trilha, sempre as pessoas conectaram. E aí, disso, eu também procurando, né, ter responsabilidade no que eu faço, comecei a trabalhar e veio a pandemia, né? E na pandemia, aí o paisagismo, as pessoas abriram a visão, né? Da importância do Pra verde. sua Explodiu, casa, impressionante. pra aquele ambiente mais aconchegante, gostoso, né? Sem Aí ser vamos muito falar frio, né? agora Sim. um pouquinho sobre o processo criativo, né? Uhum. Qual é o teu processo criativo? Nessa história, né? Essa Agora história hoje, como que toda, como é que funciona o teu processo criativo? é interessante, né? Porque o processo criativo, muita gente acha que é assim, você para aqui e você vai criar ali, né? Vai fluir, assim. Não é tão fácil e tão rápido, óbvio que a gente vai também entendendo o nosso processo e criando algumas etapas, né? Não, eu vou aqui incentivar que o meu eu criativo venha. E aí nisso eu faço meio que rituais, né? Então eu tenho o ritual do chá, eu preparo um chazinho. E aí, né, boto E o nosso é o café, né? pra dar uma... eu tomo um Pra chá. ativar, Eu né? normalmente mexo na minha mesa, então eu reorganizo as minhas coisas. Aí eu abro no meu computador, eu vou ler, assim, às vezes eu vou ler coisas que não tem nada a ver com o que eu vou criar. Porque disso vai desencadeando, às vezes eu vou, sabe, vai dando um processo de relaxamento mesmo, né? Então a gente precisa estar, pelo menos o meu processo, eu preciso estar tranquila, relaxada. E é isso, eu já tô com um projeto ali, né? Eu pego a arquitetura, a gente tá também com um projeto incrível que a gente vai fazer. Pego a planta baixa ali da arquitetura e aí eu já começo a ver aqui essa área com sombra, essa área. E aí eu entro na internet, pego um livro, às vezes eu vou ler um livro e começo a vir as ideias. Aí na hora que vem as ideias, aí o negócio flui, né? É incrível, assim. Cada um tem seu processo, Seu né, processo, Marina? Marina, existe algum momento, algum lugar, alguma pessoa que marcou sua trajetória?
Isabela, assim, eu não consigo te dizer algo em específico, sabe? Né? Definir, porque eu acho que profissionalmente é uma construção, eu sou uma construção de várias coisas, né? Desde conexões de memórias afetivas da infância, que eu ia pra fazenda dos meus tios, que a minha mãe tinha uma horta e eu pequenininha, 4, 5 anos, a minha mãe plantava a horta e eu ajudava a colher a horta e eu amo comer couve crua, porque eu ia ajudar ela, pegava a couve, a gente lavava a couve e eu provava, eu adoro, e assim, me remete à minha infância. E tudo isso foi uma construção dessa coisa da conexão com a natureza, né? De, claro, pessoas inspiradoras, professores, né? Por exemplo, eu tive uma professora que hoje, inclusive, é minha amiga, que é uma profissional maravilhosa, que é a Ivna Gadelha, né? Que é uma paisagista também maravilhosa. Também então, foi minha. é uma pessoa inspiradora, fora profissionais, né? No Brasil e internacional, por exemplo, Buller Marx, né? É uma pessoa também inspiradoríssima pro paisagismo. O próprio Júlio, né, que foi um grande incentivador. Não vou citar muitos, com certeza tem diversas pessoas, né, que eu fico com receio, assim, de comentar, de esquecer, né? Mas uma pessoa que também me auxiliou muito, que me também inspira, é o Gunar, né, que é meu parceiro, meu sócio. É uma pessoa que também se conecta muito com o verde. Então, quando eu comecei o paisagismo, a gente tinha começado o namoro, eu ainda não tinha feito a pós, e ele me incentivou muito, né? Então, assim, tanto que a gente começou a trabalhar juntos porque ele também gosta. Mas ele já tinha viveiro, essas coisas? Não. Não. Tudo foi após. Tudo foi pós isso. Ele tinha uma pizzaria, ele era administrador. Verdade. Então ele tinha outros negócios, né? E disso... Mas se apaixonou também, né? Porque ele é a cara do que ele faz. É a cara do que ele faz. Então, assim, meu sogro, por exemplo, lá na nossa casa, que é o nosso escritório, tem uma horta, ele é médico, mas ele construiu uma horta, uma estufa pra poder produzir as hortaliças que a gente come. E isso me remete à minha infância, sabe? Tudo se conecta. É interessante quando a gente encontra essa coisa do dom, né? Do divino, as coisas passam a fazer sentido e se conectar. Então eu digo que é uma construção mesmo, né? E eu gosto também de falar que eu estou paisagista, arquiteto. Pode ser que daqui a um tempo eu queira ser, sei lá, pintora, artista plástica. Que você já é, né, amor? Já pinto, mas você já é. Não fomenta a profissão. Na verdade, antes de conhecer como paisagista, exatamente. A gente fazia murais, né? Fazia murais, em quartos de bebê que a gente fazia. Exatamente. Gente, era fantástico. E tem tudo a ver a arte, né? Tem tudo a ver. Um artista. Assim, eu gosto muito de pintar, mas precisa de tempo, né? E precisa também estar bem tranquila, relaxada. E às vezes no dia a dia... desconectada, na verdade. Exato. Né? A pintura então, tem que ser assim. Você também tem que se dedicar, né? E aí eu acabei escolhendo, eu quero me dedicar realmente ao paisagismo, que não é o que a gente estava ali investindo, então... Que tá crescendo muito, né, Marina? Muito. E assim, aí a próxima pergunta... Bom, né? É exatamente isso. Como você enxerga o cenário atual do paisagismo aqui em Teresina, né? Sim. Que tá crescente, um boom, né? Explosivo. Exato, e que veio da época da pandemia, né? E que eu tive, de uma certa forma, a felicidade de iniciar um pouco antes, né? Porque isso acabou também incentivando, me dando experiência. E quando veio o boom, acabou fomentando o trabalho que a gente estava fazendo, trazendo mais visibilidade, abrindo mais espaço, porque uma vez o Zé Ribeiro comentou assim, Marina, você abriu, você passou por um processo também de educação no mercado, né? De educação. Porque, assim, o paisagismo, a gente tem paisagistas e a gente tem também, entra nessa vertente da arquitetura paisagística. Então, assim, eu faço o paisagismo botânico, que você não precisa necessariamente ter uma profissionalização, um ensino superior. Ele não tem ainda, não é legalmente concebido 100%, né? Ainda tem muitas brechas. Mas a arquitetura paisagística, ela traz de uma certa forma um olhar para que eu consiga fazer a leitura do trabalho de vocês. Sim. E entender como que a gente vai trabalhar volumes, cores, formas, texturas. Sim. Até para tudo casar, para tudo harmonizar, exatamente. Né? Então eu tenho um olhar sobre o luminotécnico externo que a gente compatibiliza com vocês, né? E essa educação, ela está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu adoro dar palestra em faculdade.
E aí eu fomento também, porque eu acho que um mercado, quando ele tem mais profissionais, é um mercado que ele vai estar sempre dinâmico, vai estar crescendo, né? Vai estar se desenvolvendo. Exatamente. Então eu sou uma entusiasta mesmo desse mercado. Assim, o que eu observo, assim, o crescimento do paisagismo hoje é que antes a gente fazia os projetos, as pessoas executavam. Isso, no final. E no final eles chamavam o jardineiro mesmo ali, E botava as qualquer plantas, planta. Hoje em dia não. Hoje em dia Tem um eles conceito, fazem questão de um projeto de paisagismo. Que bacana. E a gente, É e aí diferente. como o Zé Ribeiro falou, né, pra você, e essa educação que está sendo passada pra exatamente. gente, de que é importante tudo iniciar Alinhar. junto. Alinhar desde o começo. Exato. Porque, por exemplo, a gente está entrando nessa cliente, né? A gente está com um projeto agora bem recente, que a casa está em obra, né? Ela e tudo já está sendo alinhado. E tudo está sendo alinhado. Na verdade, a gente alinhou o paisagismo foi antes de começar perfeito, perfeito. Antes da cliente me contratar, a gente já se reuniu pra gente estudar como seria, porque a ideia que eu tinha, né, era de fazer uma laje com jardim. Botar jardineiras, né? Trabalhar um lago interno, aquele já estão dando spoiler do projeto. Aquele aquário. Todo mundo ficar assim, curioso, vai querer conferir quando esse projeto ficar pronto, né? Vai ficar maravilhoso. E aí tudo é isso, essa preocupação, né? E que é uma construção realmente, né? Educação, que o nosso até mercado, não só para o cliente, mas para o profissional, né? Porque é algo que a gente alinhando, eu acho que todo mundo tem, de uma certa forma, a ganhar, né? O cliente, a arquitetura, porque aí a gente consegue realizar coisas. Faz toda a diferença, Marina. Vou até lhe convidar para ir na minha casa, eu já convidei um dia desses, né? Vou reforçar o convite. Eu amo planta. Eu amo, aquilo ali me faz tão bem. Meu jardim todo bem feito, todo podadinho. Meu Deus! É comprovado cientificamente que influencia diretamente no nível da pressão sanguínea. Não, e eu chego direto com planta. Compro, levo. A minha família acumuladora. Das plantas, a acumuladora das plantas. A minha família, mamãe, você vai botar isso aonde? Já não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Mas eu adoro. Não faz diferença, né? Muito. E um jardim bem planejado, né? Exato. Faz toda a diferença. No final a gente consegue, por exemplo, planejar às vezes, quando a gente deixa pra entrar no final, quem fez o meu na época foi a Josélia, maravilhosa. Josélia. Também uma inspiração, né? Uma mulher inspiradora. É uma mulher, assim, que abriu, de uma certa forma, as portas, né? Do paisagismo com um olhar mais diferenciado, de você conseguir dela fazer refinado, né? Isso, de ter a preocupação com a planta, com a qualidade da planta, com composições, né? Então ela também ela abriu o mercado dessa área muito, muito forte. Isso, há muitos anos. Nossa, então assim, é uma musa também, inspiradora. Vamos fazer um novo ponto agora. Nós sabemos que nós temos grandes desafios nos projetos, né? Mas também tem muitas coisas que nos encantam. Sim. Tem desafios e encantos. Sim. O que é que você tem para falar disso nos projetos? Assim, a questão do... Vamos começar pelo desafio, né? Porque o encanto... Eu acho que eu ia falar e já vou começar falando. Mas assim, os desafios são, né? A gente conseguir, de uma certa forma, entrar no início, né? É um grande desafio, que é um desafio que essa educação mesmo com os arquitetos já, né? Com os profissionais, muitas vezes com os clientes, porque os arquitetos muitas vezes falam, mas o cliente tem uma resistência ainda, acha que é só a planta em si, né? Mas não, a gente compatibiliza a parte de estrutura, drenagem, a parte hidráulica, compatibilização de automação, tudo para ser regado da forma correta, tudo para funcionar da melhor maneira. Exatamente. Às vezes, por exemplo, eu entro com uma ideia para a área externa do jardim que a gente precisa da parte de arquitetura e civil, que a gente consegue inserir porque a gente está entrando no início, né? Senão, e quando a gente entra no final, a gente não tem muitos fazer recursos, o básico, né? Não tem muitos recursos. Não tem muitos recursos, isso. Até porque você não vai dizer sempre pro cliente, quebra tudo, vamos fazer de novo. Exato. Por exemplo, irrigação, né? Então, um lago, né? A pessoa diz, poxa, se eu tivesse visto antes, eu queria um lago. Então, assim, tudo isso é um desafio, né? São os desafios, mas que a gente está conseguindo, de uma certa forma, vencê-los. E a parte satisfatória é você ter, como a Manu disse, né? De você chegar na sua casa,
ter ali o seu espaço com o seu jardim, né? O aconchego, você conseguir usufruir dos benefícios que o jardim traz, que as plantas traz. Para o nosso clima, né, que é um clima muito quente, então com certeza reduz a temperatura, a gente consegue criar microclimas, né? Então tudo isso é algo que de uma certa forma é um conjunto, né, em si. Desde os desafios pra gente... Na minha área gourmet, no jardim, grama, né? Aí eu fico naquele impasse. Porque grama tem que ter muita manutenção. Aí eu fico naquele impasse, meu Deus, eu tiro a grama, deixo a grama, tiro a grama, deixo a grama. Eu fico assim, sabe? Mas me traz uma tranquilidade, um prazer tão grande ter aquela grama que eu fico. Eu pago o preço da manutenção. Grama entendeu? é manutenção, né? É manutenção. Por exemplo, um jardim clássico, um estilo mais clássico, é um jardim que vai requerer mais manutenção. Normalmente o jardim clássico utiliza plantas que são plantas anuais, muitas vezes, pré-roseira. É uma planta que você precisa podar ela drasticamente. Então, o jardim precisa passar por um processo de ter aquele momento que ele não vai estar tão legal para poder ele rebrotar plenamente. E isso é manutenção. Os nossos jardins tropicais, né, do Brasil, são jardins mais fáceis da gente ter uma continuidade estética, porque ele tem uma manutenção um pouquinho mais tranquila, você tira mais folha amarela, né? Mas é o benefício da grama, de você pisar na grama, né, de ter o aterramento mesmo, né? Até pra quem tem cão em casa, né? Exato. Cachorro. Meus cachorros adoram estar lá. Porque você tá regando, então ali não esquenta como esquentaria se fosse um piso, por exemplo, né? Exatamente. Não vou tirar minha grama não, vou deixar minha graminha lá. Tem alternativas, mas eu acho que você se beneficia dela. É verdade. Então, Isa, qual foi mesmo o último? O que te inspira, Marina, fora do trabalho? O que me inspira? Natureza, arte, relações. Sim. Isso, o que te inspira? É assim, da mesma forma como as referências, né, as inspirações, elas vêm de diversos lados. Então, a arte, eu adoro, por exemplo, viajar em museu, né? Eu tenho livros de arte, eu sigo muita coisa de arte. Eu vou dar eu tenho um Instagram que ele é arte, eu sigo só coisa de arte, de arquitetura. Sim. Então, às vezes eu digo, não vou entrar, porque às vezes a gente entra no looping, né, em ver o dia a dia das outras pessoas, e às vezes traz ansiedade, porque você normalmente você posta o que as coisas, você programa o que você vai postar, né? Então, o que eu faço? Eu tô num momento que agora é pra eu relaxar, eu vou entrar no Instagram, que é pra arte, é um Instagram que são vários pontinhos, assim, é uma coisa bem, que eu nunca postei nada, mas eu só sigo coisa de arte. Então é arte, arquitetura, eu direcionei sobre aquarela, pintura, né, pra que às vezes eu consiga... Só te mostra isso. Me mostra. Exato, aí ele só me mostra isso. Excelente ideia. Então, é um ponto também que eu me inspiro, de inspiração. Eu sigo, minha gente, profissionais asiáticos, assim, profissionais russos, né, ali porque a gente tem no universo, né? Ideia, assim, não seguir ninguém daqui, local. Assim, pra poder desconectar pra você mesmo, conseguir abrir a mente, que eu acho que é um benefício da rede social hoje, né? Porque antes você precisava se programar financeiramente pra viajar e ver coisas novas. Então, hoje a internet, ela traz isso. Te leva pra todo lugar. Te leva pra todo lugar, mas você tem que se organizar, porque senão você não consegue usufruir desse benefício, né? Então eu tenho o meu pessoal profissional e tenho o que às vezes eu entro também, interajo, né? Vejo como é que tá a produção de todo mundo, mas o de arte é o momento assim, que é um dos momentos até do processo criativo, né? Que eu entro e me inspiro. Mas assim, inspiração profissional, a natureza sempre vai ser a minha maior inspiração. Então eu amo viajar, eu tenho muita fotografia de composições na natureza, dos volumes, de cores. Por exemplo, a Caatinga, né? A gente viaja ali pra Serra da Capivara, então tem as composições com pedras, com rochas. Alguns jardins a gente consegue fazer um trabalho com o nosso bioma, mas quando eu viajo pra Mata Atlântica, aí eu fotografo como são as composições, quais as plantas. Natural, né? Natural, porque eu acho que a gente tem que se voltar pra isso, né? Trazer isso pra dentro de casa. A forma como a natureza surgiu, se desenvolveu ali, né? Porque isso relaxa. Então, a gente aprendendo com ela,
muita gente diz, meu Deus, parece que esse jardim já existia aqui, né? Mas de uma forma, você vê que tem um ponto de organização, mas tem uma natureza, né? Exatamente. Então, a gente, claro, faz a manutenção pra não ficar tão espontâneo como na natureza, porque às vezes fica aquela coisa, né, que você, parece um mato. Então, a gente faz uma forma também, um trabalho pra trazer uma sofisticação, mas uma sofisticação natural, né? Que isso é muito importante É muito mesmo. importante. Isso é que traz aquela sensação boa, Exatamente. aquela tranquilidade, muito mais do que uma coisa muito programada, né? Exato. Muito artificial. Isso, porque aí você entra no programado, então você tá ali também no programado de uma certa forma, né? Mas não tão artificial, né? Isso, exatamente. Maravilhoso. Então nesses processos, né? Que vocês, por exemplo, conversar com as amigas, sair, às vezes tem as bonitas, né? Vamos fazer aqui um almoço, vamos pro almoço. Aí eu meu Deus, Marina, tu vai pro almoço. Como é que tu consegue ainda encaixar, né? Na correria. Mas são esses respiros. Mas é exatamente, todo mundo me Precisa. pergunta também, faz Como a que minha vocês pergunta, como é que conseguem, vocês né? conseguem? Dar conta de Mas é tantas exatamente isso. É um momento que a gente precisa daquele momento, né? De falar outras coisas, de conversar desconectar do dia a dia mesmo, entendeu? Exatamente. Conversar besteira. Exato. E às vezes assim, a gente participa do almoço e aí eu chego no escritório, depois eu vou pro escritório. E quando eu chego tão leve, minha gente, que flui, que é um negócio impressionante. Exatamente, é impressionante. E eu ainda não tenho gostoso. filhos, mas eu não sei como é que vocês dão conta, né? Porque ainda. Aí diz assim, filho é Olha, uma. é muita função. É uma a gente função tem, a mais, viu? mas não é uma função. Um filho são várias funções a mais, né? São várias funções, porque a demanda deles é alta, viu? Alta. Já a Bela já tá com o filho dela esperando para ir para um aniversário. Olha aí, viu? E dá conta de tudo, lindamente, né? A gente consegue, mulheres, as mulheres As são. mulheres são dinâmicas demais, né? Impressionante. Demais. Meu marido Agora há pouco eu fala... tava escutando até um TikTok. Que eu esqueci o nome da atriz, que eu sou péssima de nome. Ela dizendo que essa questão das mulheres serem mulheres maravilhas acabou, entendeu? Eu nunca quero ser Mulher Maravilha. Meu Eu também não quero ser Deus! mulher real, normal, normalíssima. Mas incrível como a nossa geração, né? A Tá nossa mudando geração tá mudando É. isso, né? Verdade. A geração da mamãe, as mulheres queriam ser mulheres maravilhas. Mas hoje isso realmente está mudando. Mas meu marido, como você tá falando, né? A mulher é muito dinâmica. Meu marido sempre fala, quando a gente sai pra fazer algo, ele fala, Isabela, mas a gente só ia fazer isso. Mas meu marido também. Aí eu faço 10 Meu marido coisas, porque a também. cabeça começa a lembrar disso, daquilo. Exatamente. Porque tá na gente, é essência, É né? a essência da É. Vai fazendo, vai E vai resolvendo. fluindo. E, Marina, a gente já falou sobre esse ritual criativo, que era uma das perguntas que estava aqui, né? Você já falou qual é o seu ritual criativo. Mas eu quero saber agora qual espaço hoje que te acolhe e te inspira. Ai, minha gente, assim, vocês. Tá faltando conhecer, viu? Tá devendo a visita, mas a Manu conheceu, né? Que é o meu escritório. E o meu escritório fica na minha casa, onde eu moro. E é um lugar. Explique, porque a gente fez nossa computarização agora. Ai, verdade. Menina, quantidade de perguntas. Onde fica? Aonde é isso? É Aproveita e verdade. explica, por favor. Gente, é um paraíso. É um paraíso, Isabela. É um lugar delicioso. Que traz uma calma, né? Assim, é muito. Gente. Pronto, também. É um lugar que às vezes eu sento na mesa, sabe? E pra relaxar mesmo. Tem uma mesa na área externa. Tiro o sapato, piso na areia. Por quê? Teresina foi justiçada em ser a única capital do Nordeste não ter praia, né? Então a gente resolveu fazer uma praia. E uma praia na nossa casa, que é o nosso escritório. E aí a gente fez um lago natural, interativo, né? Um lago que a gente toma banho mesmo, com os peixes. Gente, é uma Exatamente. experiência, É. viu? E a Manu é loira, viu? As pessoas loiras, ó. Eu Molha o nunca cabelo. molho o meu Nunca. cabelo. Isabela sabe, nunca molho o cabelo. E não tem cloro, é totalmente Gente, biológico. Isabela, tipo E que é o quê? Então, a inspiração É. da natureza, né? Meu Essa Deus, coisa de Deus, inspirar. Isabela, Então lá, fantástico. a ideia é essa, é de ser uma coisa despretensiosa, pra parecer que a forma como eu acho, o que eu me conecto mais
100% assim com os jardins, né? Porque é um jardim que parece que existia ali, né? É um Parece jardim que existia. parece que já estava ali, que a gente deu um toquezinho. Então, se a gente mostrar o antes e depois, é uma coisa assim que é de impressionar. E tem uma sauna também, então é o momento que a gente faz as saunas, as Você pensa hidratações. assim, sauna em Teresina. Gente, mas é uma saunazinha de vidro. fantástica a experiência. Você não se sente enclausurado. De jeito nenhum. Meu Deus, eu já quero ir. Pois vamos marcar, vamos marcar. Eu perdi essa Tem um confraternização. chuveirinho delicioso. Meu Deus. E que recebeu a nossa confraternização, né? A confraternização abriu a temporada de confraternizações. Foi. A confraternização foi. bonita, Abre alas. abre alas, que deu o que falar. Nós temos um grupo, né? Isso, é um grupo de arquitetas, né? Arquitetos empresárias, Isso. né? E que é fantástico, né? A gente se sente super bem juntas, porque uma torce pela outra, uma pode contar com a outra. E muitas vezes a gente nem se encontra, né? Assim, Sempre, né? Sempre, mas são aquelas pessoas que a gente gosta de estar junto. Então as Tem mulheres uma são conexão, né? Tem uma Sim. conexão. impressionante como juntou, assim. É. Deus juntou. Verdade, verdade. E foi muito bom. Marina, então, se você pudesse deixar uma frase final para todos que estão nos ouvindo, qual seria? Minha gente, eu inclusive tive uma reunião com uma amiga paisagista que a gente tá fazendo, ela é do Rio de Janeiro, a Angélica Zan, maravilhosa. E a gente tá fazendo um projeto de uma fazenda. E ela me falando, né, explicando sobre o cliente, sobre o espaço. Ela me fez uma apresentação, um PowerPoint, e no final do PowerPoint, na verdade não chegou no finalzinho, mas um pouquinho antes, tinha uma frase que a gente se conheceu em 2019, Sim. num curso que eu fiz em São Paulo, e a gente se conectou e desde lá a gente é amiga, né? E ela me chamou para esse projeto. Quando eu vi, foi uma frase que eu falei para ela e que marcou a vida dela, assim, que ela anotou e colocou nessa apresentação. Ela disse que vez ou outra usa. Eu vou ler aqui Ai, que legal, pra vocês. Marina. E que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que vocês estão fazendo agora, né? Que é a frase: você é muito maior compartilhando. Quando você compartilha, você fica em cada pessoa que você compartilha. Né? E Incrível. como vocês compartilhando as experiências, E essa compartilhando foi o a nossa, crescimento. a nossa intenção, né? É. Inicial, exatamente isso. Compartilhar o que a gente conversa, compartilhar as coisas da nossa vida, né? As Compartilhar experiências, Coisas inspirações, profissionais né? também, né? Foi essa mesmo, esse compartilhar mesmo com todas as Sim. pessoas, né? E é uma grande parceria, todo mundo junto, todo mundo falando, Sim. todo mundo. E é muito bacana. Perfeito, exato. A gente compartilha, né? A gente fica nas pessoas que a gente compartilha e a gente recebe Meu também, Deus. né? Muita coisa boa. Que frase fantástica. Bom Fantástica. demais, obrigada. Foi um prazer Obrigada. enorme. Prazer foi todo meu, Ter esse obrigada. tempo aqui com essa profissional tão maravilhosa que Ser tanto nos humano inspira. incrível. que Uma a gente- amiga que a gente ama Amigas muito. maravilhosas. Então, Parabéns, que eu sou fã delas, maravilhosas, super competentes, né? Que fazem trabalhos incríveis, inspiradoras. E vida longa a esse quadro longa a esse maravilhoso, quadro, né? né? Que eu vou acompanhar, porque eu sei que vem muita gente boa por aí também. vai, gente sim. E para quem está nos acompanhando, até a próxima com a Santiago. Espero que goste. Obrigada. Presentinho da Com a Santiago. Abra, Pra ficar marcado. para você ver, você guardar. Muito obrigada, minha. Eita, já amei. Meu Deus! Somos nós. Não, minha gente, para tudo, olha isso. Muito obrigada, amei. Vou botar lá na minha estante, da minha sala. Obrigada. Muito obrigada. Muito sucesso.